O que fazer quando uma situação não para de sangrar? Quando você não consegue resolver uma situação, ou quando a situação foge do seu controle. A palavra diz no livro de Lucas capítulo 8 que uma mulher há 12 anos ela tem uma hemorragia, e toda vez que ela pensa que foi curada, o sangramento volta. Toda vez que ela pensa que se estancou a ferida, passa-se um tempo e a ferida não foi curada, a ferida volta. E muitas pessoas hoje estão vivendo exatamente isso diante de Deus. Pode não ser uma enfermidade física, mas pode ser uma enfermidade espiritual. Pode ser um pecado que há anos você tem tentado ser liberto, mas você não consegue. E você tem que conviver com isso toda vez que a situação se apresenta novamente. Pode ser uma enfermidade na alma. Você passou por um trauma, por uma situação, e você não consegue ser curado. E quando você pensa que está curado, quando surge a situação, você nem fala, mas você mesmo por dentro começa a chorar. Você mesmo por dentro começa a sangrar. E talvez você esteja vivendo isso no dia de hoje. Um sangramento crônico, ou seja, você não consegue controlar essa situação. Você está anos e anos diante da presença de Deus, pedindo: Deus, me cura. Você já até acionou outros meios para poder ser curado. Talvez você já conversou com um psicólogo, o psicólogo não te ajudou. Talvez você já conversou com a sua família não te ajudou. Porque tem coisa que a família não ajuda, tem coisa que psicólogo não ajuda, tem coisa que só ajuda é a fé que você tem em Deus. A palavra diz assim que aquela mulher, ela ouviu dizer que Jesus fazia milagres. E quando ela ouviu dizer que Jesus estava passando, ela tomou uma decisão de enfrentar a sociedade, de enfrentar a multidão. Por quê? Porque uma mulher que sangra na cultura judaica é considerada impura, ou seja, ela se excluía, ela se isolava por causa do que os outros pensavam dela, do que os outros falavam dela. Primeira coisa que eu tenho para você hoje: não se exclua, não se isole, mas tenha a posição de enfrentar a multidão. Tenha a posição de enfrentar todo ser humano que aparece sobre a sua frente. A palavra diz que quando ela tocou, enfrentou a multidão, ela foi se arrastando, ela tocou na orla de Jesus. Jesus parou e ele disse: quem tocou em mim? Os discípulos não entenderam porque a multidão estava apertando eles. Só que ele vai dizer assim: alguém tocou em mim diferente, porque de mim saiu poder, de mim saiu virtude. A fé daquela mulher fez com que de Deus saísse poder para poder curá-la. O que vai curar você nessa situação que você está vivendo diante de todos esses anos? A sua fé inabalável na presença de Jesus. Você tem que